série Profissão Radialistas dessa semana recebe o Birajara Pires. Bira, muito bem-vindo. Conta pra gente como é que se deu a tua entrada no rádio. Primeiro, a nossa saudação às pessoas que estão nos assistindo e dizer que eu iniciei trabalhando em rádio como redator. Na época, a gente fazia as gravações das notícias em outras emissoras de rádio, como a Gaúcha, a Guaíba, a Farroupilha, gravava e depois passava, subscrevia num outro papel e entregava para o locutor fazer as notícias. Essa era a minha função. Quando era menino, piazão, né, com 15, 16 anos, eu era bom datilógrafo, então eu era redator, fazia a redação das notícias que se fazia. Hoje em dia o rádio é diferente, né? Hoje em dia o locutor já senta com o seu aparelho na mão ali, o laptop, né? E ali ele já vê as notícias que tem que ele já narra na hora, né? Antigamente tinha a figura do redator. E eu comecei assim. E da redação para os microfones, como é que foi? Não, a situação é a seguinte, eu sempre fui funcionário público, lá depois que me tornei adulto. E eu comecei a trabalhar como locutor de rádio em 1971, numa rádio chamada Rádio Municipal de Tenente Portela. Eu fazia um programa diário, na parte da manhã, entre 5h30 e 7h30 da manhã. Eu fazia 2 horas de programação, num programa chamado Bom Dia Rio Grande. E era uma mistura de música sertaneja com música gaúcha. Era o que eu fazia, né, como apresentador de programa. Mas sempre como funcionário público. Eu trabalhei 32 anos na Corsan. Me aposentei com 37 anos de serviço, entre tudo que tive. Posteriormente, quando eu vim para Montenegro, eu me aposentei em 98, já para 16 anos para aposentar. E aqui em Montenegro eu fiquei 13 anos aqui sem fazer nada e nunca um emissor de rádio me convidou para trabalhar, né? Nem a Rádio América, nem a Rádio Viva. Agora é que eu tenho recebido convites de outras emissoras. Mas há 3 anos atrás, quando surgiu a Rádio Montenegro FM, eu fui convidado, então, pelo Jalvim Machado, que é o diretor da Rádio Montenegro FM. Eu fui convidado e ele disse que ele achou, né, que eu tinha condições de fazer um programa nativista na Rádio Montenegro FM. E eu fui para lá. Se hoje eu estou no rádio e os programas que eu tenho são bem ouvidos, as pessoas gostam, a audiência é boa, é graças ao Jalvim Machado, né? A ele que me convidou e que me levou. Eu estou até hoje, né? Tradicionalismo sempre foi tua linha preferida? Sempre, desde menino, desde a idade dos 12 anos eu milito no tradicionalismo, lá no longínquo ano de 1955, 56, por aí. Os primeiros CTGs no estado, porque o movimento tradicionalista surgiu em 1948, então foram pouco tempo que foram criadas as entidades tradicionalistas e eu sempre acompanhei. Primeiro como instrutor de danças folclóricas, hoje chamam de professor, né? Mas eu era instrutor, eu ensinava as danças, desde de dança de salão, como as danças do próprio folclore gaúcho. O rádio é fundamental para a divulgação desse trabalho do tradicionalismo, porque existem poucos programas de televisão voltados ao tradicionalismo, né? Já programas de rádio são muitos. Como é que tu vê essa difusão através da rádio? Mas primeiro que existe uma lei federal que diz que as emissoras de rádio e televisão são obrigatoriamente ter um programa cultural de cada estado. Como, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, as emissoras são obrigadas a ter esse espaço, né? E lá no Norte e Nordeste é o baião, é o forró, em São Paulo, Minas Gerais, Goiás é o sertanejo, né? No Rio de Janeiro é o samba, na Bahia é o samba, o reggae, essas coisas. Então, isso é uma obrigatoriedade das emissoras, né? De rádio e televisão. Pode ver que em todos os canais de televisão tem a própria TV gaúcha, né, apresenta um programa Galpão Crioulo, que já é criado há 30 anos no ar, né?
tem que ter. E as emissoras de rádio também. Aqui em Montenegro tem, as 3 emissoras que tem aqui, a Viva, a Montenegro e a América, tem programas nativistas. Qual o momento mais marcante assim, que tu considera na tua história do rádio? Olha, eu acho marcante mesmo aqui em Montenegro. Foi aonde eu tive mais tempo para fazer esse trabalho de produção e apresentação. Os programas que eu apresento, eu produzo e apresento, né? Porque eu produzo a parte musical, né? A meu gosto, o que eu gosto, o que eu entendo da autenticidade da música nativista. Eu não toco o lado negativo do gaúcho, eu não toco aquelas músicas que dei um tiro no lampião, acabei com o baile, rasguei a gaita no meio com o facão, cortei o vestido da prenda com as minhas esporas. Isso aí, para mim, é o lado... O gaúcho sempre foi um intelectual, sempre foi um cavalheiro, não vai estar judiando da prenda, né? Eu não gosto desse tipo de música e não apresento. Eu apresento a autenticidade da música nativista, aquela em que se fala nas belezas da terra e que se fala na nossa história, na nossa cultura. Quais seriam os desafios que tu poderia citar para a gente nessa carreira? Eu acho que não tem desafio. Eu acho que não. Eu vou continuar fazendo esse trabalho na emissora que é onde eu estou. Eu tinha um programa diário das 5 às 7 da tarde chamado Entardecer no Rio Grande. Eu dei um tempo agora, uns 2 meses, para descansar um pouco, né? Mas o programa de sábado, no Charla Galponeira, das 7 às 10, eu continuo fazendo. Alguma meta para o rádio ainda? Não, especificamente não. Eu não sou um profissional do rádio. Profissionais de rádio são muito poucos. São poucos os profissionais, aqueles que realmente trabalham o rádio. E nesse particular, aqui em Montenegro, o profissional mesmo é o Jalvi Machado. Alguém pode achar que não, mas é a minha opinião, ele é um profissional de rádio, né? E são poucos os profissionais. Agora, radialista tem bastante, né? Antigamente, o locutor de rádio era escolhido pelo timbre de voz, pela locução, pela dicção que ele tinha. Quer dizer, o cara tinha que ter um vozeirão para ser locutor. Hoje em dia, não. Hoje eles pegam qualquer um pode ser, né? Locutor de rádio. Mesmo porque hoje o apresentador, o locutor, ele não precisa mais do técnico de som. Ele não precisa mais dessa pessoa do profissional que fica ali ligando o microfone, não precisa mais. Hoje tudo é eletrônico, né? O próprio locutor faz a mesa de som, né? Que não é meu caso, eu ainda preciso de um técnico de som, eu preciso de um cara que faça a mesa para mim, porque eu não sei fazer, né? Eu não sei fazer. E até mesmo você assobiar e chupar cana ao mesmo tempo não dá, né? Então eu preciso de um técnico, mas hoje em dia não precisa mais. Hoje qualquer pessoa senta e até mesmo o som hoje das emissoras são muito superior ao som que tinha antigamente. O som era muito ruim antigamente, né? Agora não, agora você opera aí numa mesa com 16 canais. Quer dizer, o som é bom, né? Bira, o que representa o rádio na tua vida? Representa uma forma de me comunicar com as pessoas no ramo tradicionalista, dentro do ramo tradicionalista. Você sabe que em Montenegro nós temos aqui mais de 4.000 pessoas ligadas ao movimento tradicionalista. Pessoas ligadas diretamente às entidades tradicionalistas, ligadas a piquetes, a CTGs, outros que são sócios ou são amantes do movimento tradicionalista. Eu me considero um comunicador dessas pessoas que gostam da forma com que eu apresento, do meu sotaque missioneiro, inclusive, e das músicas que eu toco no programa, que eu faço a produção e a seleção musical.